Fala galera, ligado aqui no canal Expresso, terminou agora em São Januário, vitória do Vasco por 2-1 em cima do Atlético, mais uma vez de virada, mais uma vez num jogo que o Vasco não fez uma boa partida, o Atlético não fez uma partida tão boa também como fez, principalmente no primeiro tempo na segunda-feira. Vou falar dessa segunda partida entre as equipes, a primeira pelas quartas de final da Copa do Brasil, mas depois de você deixar o like aí, se inscrever no canal, compartilhar se gostar. Então, galera, o Vasco hoje em São Januário fez uma partida, mais uma vez, muito abaixo para uma competição de mata-mata, uma competição tão importante, de quartas de final da Copa do Brasil. Uma partida que irritou a torcida, mais uma vez, virada na raça, na disposição e no abafa, porque se a gente for falar de questão de tática, posicionamento, técnicas individuais, o Vasco não mostrou, o Atlético mostrou muito mais consciência, o Atlético, enquanto teve o controle do jogo, teve as melhores chances, me dava a impressão de que o Atlético controlava a temperatura do jogo, se quisesse que o Vasco pressionasse mais, o Atlético baixava um pouco as linhas, se o Atlético quisesse controlar o jogo no meio campo, o Atlético controlava o jogo no meio campo, e se o Atlético quisesse pressionar, o Vasco ia se retrair. Então, para mim, foi muito mais assim o Atlético controlando a temperatura do jogo como um todo do que o Vasco tomando postura de um time que estava sendo mandante nesse jogo de ida da Copa do Brasil. Só que quando se trata de futebol, às vezes a emoção, o calor da torcida, o abafa de um gol de empate como foi o do Puma, muda tudo. E mudou tudo mais uma vez. O gol de empate já aos 30 minutos, boa parte da torcida do Vasco já considerava o empate até um bom resultado pelo desempenho do Vasco, né? João Vitor errando, Maicon errando muito, os volantes, Matheus Carvalho principalmente muito mal, o Payet muito mal, o Emerson Rodrigues errando, individualista demais, então a torcida do Vasco já até considerava 1-1 um resultado melhor, porque o Vasco chegaria na Arena da Baixada, lá na Liga Arena do Atlético, pelo menos para tentar segurar um empate, vencer, de repente achar um gol, ganhar de 1-0, se classificar, ou no empate ir para os pênaltis. Mas o Vasco, quando tá assim, nessa empolgação da torcida, o Vasco quando tá no abafa, a torcida chamando, o time voltou a ser o time da virada, é um negócio assim, uma simbiose muito forte, e ultrapassa qualquer talento técnico, individual ou tática de time. Então o Vasco foi para frente, o Vasco se lançou ao ataque, o Vasco quis o contra-ataque, o Vasco quis atacar, o Vasco quis fazer o gol da virada, e o Atlético Paranaense se assustou. E é isso que tem que ser o time que manda o jogo na sua casa. A torcida tem que jogar junto com o time e vice-versa. O time também empolgar a torcida. O jogo como um todo, a torcida não se empolgou com o Vasco em campo, porque o Vasco em campo estava muito mal. Pelo contrário, a torcida estava cobrando demais, cobrando o João Vitor, cobrando o Maicon, cobrando muito o Puma Rodrigues, que estava dando muito espaço, principalmente no primeiro tempo, pro jogador Canóbio ali nas suas costas. O Vasco no ataque, o Verratti tocava pouco na bola, o Payet sempre um toque ali lento, uma lentidão, erros de passe também, que não é comum no Payet. O Payet também muito abaixo hoje. E o Matheus Carvalho sumido, desaparecendo do jogo, o Hugo Moura tendo que achar as jogadas como se fosse um meia. Então o Vasco muito bagunçado, e erros na saída de bola do Maicon e do João Vitor principalmente, assim, abaixo da crítica. O Piton até tentando alguma coisa ali, mas também no primeiro tempo errando muito cruzamento. No segundo tempo melhora o seu rendimento com a entrada do Leandrinho, a saída do Emerson Rodrigues. Então o Vasco mais uma vez mostrou que ganha-se também campeonatos na disposição. É mais difícil? É mais difícil. Um time técnico com disposição é mais tranquilo ganhar campeonatos. Mas o Vasco mostra que futebol não é só técnica e tática, é coração. E hoje foi no coração. Quer dizer que na Liga Arena o Vasco vai se classificar no coração? Não, tem que jogar mais bola. Principalmente evitar erros bobos e erros de passe de saída de bola. O Vasco conseguindo fazer isso na Liga Arena, o Vasco talvez consiga se classificar até com um empate. Ou de repente até nos pênaltis, já que lá o Vasco não consegue muito sucesso quase nunca. Então o Vasco hoje fez uma partida, como eu falei, muito ruim, abaixo técnica e taticamente, mas no coração conta muito também na disposição, principalmente na reta final. O Vasco foi para cima, teve coragem para tentar virar o jogo e vira com o Hugo Moura fazendo 2-1 aí já aos 47, 48 do segundo tempo. O resumo do jogo foi que o Atlético fez 1-0 de forma natural ali, trabalhando a bola, o Canóbio acha um jogador ali, o Mastriani que ajeita, e o Christian faz um gol livre, gol de pelada, assim, cara, cabeceou, o jogador do Atlético domina sozinho e dá aquela porradaça assim no canto, no ângulo, sem chances pro Léo Jardim. Um jogo que estava equilibrado no primeiro tempo e o Vasco deu aquela cochilada nesse gol do Atlético. O segundo tempo começa com o Vasco muito mal, errando muita saída de bola, o Atlético poderia ter feito o segundo.
O Maicon hora errando, hora o João Vitor errando, o Vasco não conseguia achar seu futebol, o Payet e Matheus Carvalho saem, entra o Jean Menezes, entra o Leandrinho, entra o Esforça também, que consegue dar uma... Por incrível que pareça, o Esforça deu uma dinâmica melhor pro Vasco, e esses jogadores fizeram o Vasco mudar seu futebol. São jogadores que era o sonho da torcida do Vasco ter para mudar jogo? Não. Nem vai ser sempre que eles vão mudar jogos, porque não são jogadores super talentosos. Com exceção, talvez, aí do Leandrinho, que seja um jogador, talvez, que mostre aí que é um potencial talento. Mas, pô, Esforça, vai contar com Esforça para mudar a dinâmica de jogo. Vai contar com o Jean Menezes, que acabou de chegar desentrosado para mudar a dinâmica do jogo. E o Jean Menezes conseguiu achar o Ryan na entrada da área, que ajeita de peito pro Puma, muito criticado, fazer o gol de empate. E aquilo que eu falei, cara, no coração o Vasco consegue virar os 48 aí com o Hugo Moura, que não comemora o gol. Mais uma vez, eu acho isso uma tremenda babaquice, não comemorar gol, porque o Vasco paga seu salário. O Atlético é um time rival do Vasco hoje, um rival potencial do Vasco, que trata o Vasco mal, então deveria se comemorar sim o gol da virada aos 48, mas valeu pelo gol, valeu pela vitória e valeu pela pequena vantagem que o Vasco leva para Curitiba, já que muitos torcedores do Vasco já achavam o empate pelo desempenho do Vasco como um todo, o resultado mais justo e que dava chance para o Vasco chegar em Curitiba e tentar fazer um jogo aí para levar para os pênaltis. Então é isso, galera, eu vou falar aqui das notas. Léo Jardim hoje não teve tanto trabalho, não fez nenhuma defesa como fez na segunda-feira, milagrosa assim. Foi um goleiro que mostrou segurança, sem chance no gol do Atlético, o Christian de cara para ele. Nota 8 para o Léo Jardim, Puma Rodrigues, autor do gol, estava muito mal no decorrer da partida. Errando marcação, um jogador que parece que às vezes não sente o clima do jogo quente, mas fez o gol, é um jogador que finaliza bem, já tinha tido uma chance antes, só que acho que a jogada tinha sido parada. Ele sempre chega ali como elemento surpresa na área, diferente do Paulo Henrique. Essa é uma das vantagens do Puma Rodrigues, que defende muito mal, diferente do Paulo Henrique. O Puma Rodrigues nota 7, mesmo com gol não fez uma grande partida. Maicon hoje errando muita saída de bola. É um jogador que é muito confiável apenas pelo alto, galera. Por baixo é um jogador que causa um pouco de calafrio na torcida, nota 6,5 para o Maicon, o João Vitor expulso no finalzinho do jogo, ali numa confusão ali com o Diório. Desfalque ruim, desfalque importante, porque o Vasco está com um problema defensivo, né? O Léo não vinha bem, aí sai o João Vitor, o Maicon também já não vinha bem, o Vasco precisa contratar um zagueiro, o resto é base, Lincoln e o outro eu esqueci o nome, é o Luiz Gustavo, se eu não me engano. Então o João Vitor hoje pela expulsão, mas pela assistência que deu vai melhorar um pouco sua nota 6,5 para o João Vitor. Lucas Piton errando algumas decisões ali no primeiro tempo, uma finalização que ele poderia ter cruzado para o Pumita livre, ele fazer o gol até de peito, ele finaliza para fora, uns cruzamentos muito ruins ali sem olhar no segundo pau, com o Verratti entrando no primeiro, errou alguns cruzamentos, não é comum do Lucas Piton, mas conseguiu ficar ali até o final do jogo e ajudar o time ali, principalmente na cobrança do escanteio do segundo gol, nota 7 para o Lucas Piton. O Hugo Moura, ator do gol da virada, hoje foi o grande cérebro do time do Vasco, mostrou muita raça, disposição. O único jogador que estava tentando achar o jogo, fazer o jogo girar, achar companheiros, abrir jogadas, tentou finalizar errando algumas vezes, mas estava tentando. E foi premiado com o gol da virada, 8,5. Talvez o melhor do Vasco hoje tenha sido ele. O Matheus Carvalho, diferente do companheiro de meio campo, mal hoje, aparecendo pouco no jogo, nota 6. O Payet mal hoje, aparecendo pouco no jogo. O Payet, galera, não é implicância não, tá? É constatação. O Payet, ele não tá até agora mostrando, principalmente nesse ano de 2024, o investimento que o Vasco está fazendo nele. Não tá fazendo por onde? Muito mal hoje, errando passes bobos. Enfim, não tá legal o Payet, não é só o nome, poderia ser o Cristiano Ronaldo chegando no Vasco ou o Messi. Se não mostrasse desempenho, se errasse jogadas bobas, eu ia criticar da mesma forma, nota 6 pro Payet. O Jean Davi que entrou, vou falar depois. O Ryan hoje ajeitou a bola, né? Tava sumidão no jogo. No primeiro tempo também muito preso na marcação, mas no segundo tempo melhora. Ajeita pro Puma Rodrigues fazer o gol da virada, não tem como deixar de dar uma nota boa, nota 7,5 pro Ryan. O Verratti hoje apareceu menos, né? Mas é um jogador que abre muito espaço, porque ele preocupa muito a defesa adversária. Nota 7 pro Verratti. O Emerson Rodrigues hoje muito mal, errou todas as tentativas que teve ali de lance individual, de tabelinhas. Segundo tempo foi sacado para a entrada do Leandrinho. Emerson Rodrigues eu vou dar uma nota 6 hoje. Os que entraram, o Esforça entrou bem, ele entrou dando uma dinâmica bem melhor do que o Matheus Carvalho, participando mais do jogo, chamando mais o jogo, fazendo aquela
ida e vinda, defesa, ataque, defesa, ataque. Ele participou bastante do jogo, nota 7 para o Sforza. O Jean Davi, que entrou no lugar do Paier, vou dar uma nota 8. Gostei, mostrou personalidade, para mesmo sem ter entrosamento com a equipe, já chamar o jogo, participar, fazer jogadas por dentro, cruzar na área, nota 8 para o Jean Davi. O GB entrou, participou pouco, né? Entrou ali e tal, para tentar segurar a bola no ataque, tocar uma bola pro Verratti, chamar um pouco a marcação. Nota 7 pro GB. E o Leandrinho hoje, mais uma vez, um moleque mostra que tem talento ali para ser um futuro lateral esquerdo do Vasco aí, promissor. E quem sabe até de seleção brasileira. Eu vejo esse moleque com futebol muito acima da média para a idade, assim, nota 8 pro Leandrinho. E o Rafael Paiva, mais uma vez, mostra que, independente de ter um elenco forte, reservas à altura, ele tem o elenco na mão, galera. A galera confia nele, é um time que é pior do que o do Atlético Paranaense, mas o Rafael Paiva consegue fazer o Vasco ser competitivo. Mesmo não jogando bem, o Vasco é competitivo, não combina muito essa frase, mas o Vasco hoje, sem jogar bem, foi competitivo, teve disposição para virar um jogo muito difícil. Então, nota 8,5 para o Rafael Paiva, a nota dele é iguala com a do Hugo Moura, para mim um dos principais cabeças aí do meio campo do Vasco. Então é isso, galera, o Vasco volta a campo agora contra o Vitória no final de semana, jogo difícil no Barradão, Vitória na zona de rebaixamento, não sei que time o Vasco vai levar, o Vasco com muitos problemas, Adson fora, Paulo Henrique talvez volte, Coutinho talvez também fique fora, porque vão preparar ele para a partida de volta contra o Atlético, já depois da data FIFA. Não sei como é que vai ser essa partida no Barradão, uma partida difícil, uma partida muito difícil, o Vasco muito desgastado dessas duas partidas, o Vasco muito desfalcado, né? Já não contou com o Paulo Henrique hoje, não contou com o Adson, não contou já com os desfalques do Jair e do Paulinho, com PH na lateral também. Então, jogo de domingo contra o Vitória é uma partida muito difícil, o Vasco tem que chegar lá e se impor, o David talvez seja mais um desfalque, não sei se ele vai se recuperar. Então, uma partida que o Vasco vai ter que se superar mais uma vez e jogar melhor, mais atento. Eu fico com a frase do Hugo Moura aí no final do jogo na entrevista, o Vasco tem que ficar ligado o jogo inteiro, porque não vai ser sempre que vai conseguir virar esse tipo de jogo contra adversários fortes como o Atlético Paranaense. Então, mais uma vez, segunda foi assim, hoje foi assim e domingo a gente quer que não seja, porque o Vasco sair atrás e virar é muito maneiro, mas não vai ser sempre que vai acontecer. Então vamos evitar sair atrás, vamos ganhar um jogo tranquilo, 1-0, 2-0, 3-0, sem sofrer, sem sair atrás. Valeu, galera, é isso. Então o Vasco volta a campo aí domingo contra o Vitória no Barradão, 6h30. Vasco pode ter a volta do David, pode ter a volta do Felipe Coutinho, o PH deve jogar, não sei que equipe vai, eu acho que vai a equipe titular, porque data FIFA são 10 dias para se preparar, então tem um tempo bom para a partida contra o Atlético. Então é isso, o Vasco pegando Vitória desesperado no Barradão, querendo sair da zona de rebaixamento, é isso. Volto aí então pro pós-jogo, 6h30, o jogo acabando 8h30. Saudações vascaínas sempre. Fui!